Olá, professora, tudo bem? Boa tarde. Quem fala é Paula Andressa Souza Brito. E através desse vídeo, eu gostaria de fazer a minha apresentação sobre liderança, no qual estou fazendo parceria com a Leude, tá certo? Bom, a personalidade que nós escolhemos para representar o tema foi a Gisele Bündchen. A princípio foi uma proposta da Leude. Usamos como base o livro chamado Aprendizados, que é da própria Gisele Bündchen, e eu achei formidável. Não conhecia tão bem a história da moça, mas me identifiquei bastante em gênero, número e grau, porque o que acontece? Ali naquele livro ela conta a história dela como um todo, não só aquele boom do sucesso, mas como é que foi a trajetória dela e o que realmente fez diferença na carreira dela. Então, basicamente, ela é uma pessoa que ela tem uma origem muito simples, porém, ela tem muitos valores. E ela conta que esses valores foram que fizeram grande diferença quando, por exemplo, ela foi morar fora, quando ela precisou ser mais responsável, quando ela precisou ter mais autonomia. Então, uma das coisas que eu pude observar mesmo na própria sala de aula, mas não só na sala de aula, mas também na sociedade, é que quando a gente fala de sucesso, sobre liderança, a gente fala só da origem e fala do sucesso, né? Daquela chegada, daquela explosão, quando na verdade a liderança, ao meu ver, ela está ligada no processo de construção, de desenvolvimento, de autoconhecimento. E que não tem como a gente falar de uma liderança se a gente não exercer essa liderança, se a gente não ter autodisciplina, se a gente não ter valores morais, alicerces bem fundamentados para que a gente se projete no mundo, na vida. Então, ela deixou isso muito bem claro. E do ponto de vista mais prático do tema, liderança é onde a gente tem o poder de influenciar. Daí a importância que a gente tenha uma vida moral, pautada também em bons valores, porque são esses valores que nos moldam, são eles que determinam as nossas ações e seus desdobramentos. E não dá para falar sobre liderança se você for uma pessoa que você não exercita aquilo no teu dia a dia. Então, a Gisele Bündchen, ela também deixou isso muito bem claro, que independente do desfile, da grife, ela era um modelo de liderança, inclusive ela foi muitas das vezes reconhecida pela personalidade. Então, porque assim como ela, muitas pessoas também tinham o prestígio, tinham o glamour, viviam uma vida sofisticada, mas o que fez diferença nela realmente foi o fator humildade, foi o fator comprometimento, disciplina. Ela deixou muito bem claro que a disciplina sobre fazer o que precisa ser feito e como precisa ser feito, com qualidade, com protagonismo mesmo, era o que faria a diferença. Então, chegou um tempo na vida dela que ela precisou criar um personagem até para dar conta. No entanto, o que fez diferença na relação da vida dela profissional foi realmente os relacionamentos que ela construiu. Inclusive, ela coloca com muita veemência que a qualidade da nossa vida depende muito de quem a gente traz
para caminhar junto com a gente. Então, eu particularmente me identifiquei profundamente porque eu também parto desse princípio, também parto dessa ideia de que nós somos uma célula, e liderança é isso, é você ser uma célula do bem. Então, não é você fazer as pessoas fazerem o que você quer, mas fazer o que precisa ser feito e despertar isso dentro das pessoas. Então, a forma, a conduta que ela adotou para a própria vida, em consequência de crescimento, foi essa parte, de novo, né, moral, que a fez ser uma líder, uma grande protagonista em tudo que ela exerceu na vida. Então, todos os papéis que ela exerceu, não só no segmento profissional, mas também na vida, nas relações, foi buscando ter essa identidade muito clara. Até porque tem, inclusive, uma lei hermética que fala que quanto mais dentro, mais fora. Tudo que está dentro, igual como está fora também, né? Então, ela se mostrou uma mulher que estudava bastante, que estava sempre em busca não só do conhecimento, mas do autoconhecimento. Então, um líder, ele precisa ser realmente uma pessoa que busca, uma pessoa que vai em busca da própria luz e que acaba influenciando e determinando, sendo contribuição, um grande fator de soma onde quer que vá. Então, mais uma vez me identifiquei porque é isso que eu faço na minha vida. Eu costumo dizer que não adianta você usar uma roupa de grife, você usar maquiagem, usar frases de efeito, quando o teu comportamento, a tua essência, se ela não coincidir com uma verdade nobre, você vai ser mais do mesmo, você vai sempre ser uma falácia. Então, a verdadeira liderança requer um posicionamento, antes de tudo, autêntico. Então, a Paula Brito vivencia e acredita nisso. A pessoa, a personalidade que nós buscamos para representar esse título de liderança também aborda essa temática da integridade acima de qualquer coisa. E que o sucesso, ele acaba sendo uma consequência daquilo que você já é, porque a vida, ela nos mostra aquilo que nós já somos, aquilo que está dentro de nós. Muitas das vezes, os desavisados buscam ser aplaudidos, serem compreendidos, serem respeitados, quando na verdade nada disso acontece sem antes acontecer dentro de nós. Então, ter uma vida interior, ter um posicionamento elevado, tudo isso são fatores que contribuem para que a gente exercite o nosso papel de líderes, onde quer que estejamos. A gente não precisa ser uma entidade política, a gente não precisa ser nenhum líder conhecido para exercer um papel de influência na vida de alguém. Afinal de contas, todos nós somos componentes dessa sociedade que acaba interferindo uns nos outros, né? Acaba interferindo no destino de um todo. Então, ainda falando do livro e da Gisele Bündchen, ela também fala a partir desses pontos de vista que foi apresentado nesse vídeo. Bom, muito obrigada pelo seu tempo, de você ter me proporcionado esse espaço para que eu pudesse fazer essa breve síntese. E gratidão, foi um prazer
estar aqui falando de um assunto que está no meu dia a dia, que eu posso com certeza afirmar que faz parte da minha rotina, faz parte do que eu acredito. Eu acredito que nós somos luz para o mundo, ou não. É só uma questão de movimento, porque tem vezes que a gente ajuda, tem vezes que a gente é ajudado. Tem horas que a gente influencia e somos influenciados. É uma dança. Então, eu aprendi muito lendo esse livro e fico muito feliz de estar aqui hoje podendo compartilhar sobre ele. Obrigada.